direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12:08 na Paraíba. Mais uma vez, para quem tá chegando agora, muito boa tarde. Hoje, nesta sexta-feira espremida aí do feriado, nós estamos recebendo aqui o policial civil Júlio César da Cruz para falar um pouquinho com a gente sobre o combate às drogas, inclusive um trabalho muito importante que Júlio César desenvolve, que é o trabalho de conversar, de dialogar com adolescentes, com crianças, com adolescentes sobre os riscos que as drogas representam. Ele faz isso em escolas, em alguns eventos, vai explicar um pouquinho pra gente esse trabalho e o combate no dia a dia como policial civil ao tráfico de drogas em uma cidade como Campina Grande. Júlio César, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é sempre um prazer muito grande recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, boa tarde, equipe da Campina FM. Eu fico feliz em mais uma vez participar aqui, não é, de mais um debate na Campina FM. De antemão, parabenizando a emissora pelos 40 anos, né? 4 décadas aí na área, né? Trazendo a notícia com qualidade não é fácil. Então, parabenizo aí a todos que fazem a Campina FM. E à disposição para falar um pouco sobre o combate ao tráfico de drogas, falar sobre essa questão da visitação aos jovens, adolescentes e às escolas de um modo geral, para fazer esse trabalho, digamos, primário de prevenção às drogas, não é? Principalmente para ajudar a nossa juventude a fazer com que elas não entrem nesse mundo tenebroso que é o mundo do tráfico. Ô Júlio, quem faz um trabalho já há muito tempo de dar palestras, de conversar com jovens, é um colega seu de Polícia Civil, que está afastado da Polícia Civil por conta do mandato parlamentar, que é o vereador Olímpio Oliveira. E ele sempre fala sobre a importância que tem esse trabalho de conversar com jovens. Você, por essa experiência que tem também, sente que essa conversa é aquela conversa que lança uma semente e que pode ser a diferença mais à frente, quando esse jovem for assediado, porque infelizmente está cada vez mais comum esse assédio acontecer. Essa conversa pode lançar uma semente na mente que vai evitar um pouco mais adiante que esse jovem entre por essa porta que é larga de entrar e bem estreita de sair. Exatamente. É bem colocada essa questão que você falou, e mandando um abraço a doutor, que é vereador Olímpio Oliveira, né, que desenvolve esse trabalho já há bastante tempo também. Eu vou citar aqui, eu sempre gosto de usar essa frase e ela fundamenta um pouco do que eu falo. É um filósofo chinês do século III a.C. Ele dizia o seguinte: se nós planejamos para um ano, nós plantamos sementes. Se nós planejamos para uma década, nós plantamos árvores. Mas se nós planejamos para toda ou por toda uma vida, nós devemos treinar e educar o homem, né? E engloba a questão de educação, esse trabalho primário, né? Esse trabalho que você vai lá diretamente ao jovem e falar na linguagem deles, de forma clara e aberta, a questão das drogas e o que ela causa na vida do ser humano. Então, eu compactuo sim com essa linha, com essa ideologia de que você tem que ir lá na raiz do problema e, através da educação, através das palestras, através do acompanhamento, do apoio, você impedir aqueles que não entraram nesse mundo de entrar e resgatar aqueles que já estão com o pé, ou às vezes com os 2 pés, nesse mundo também, segurar nas mãos, você vai morrer. A verdade é essa. Quem está no mundo do tráfico, das drogas, ele vai morrer. Ou é cadeia ou é cemitério. C ao quadrado. Então, assim, ou é cadeia ou é cemitério. Não tem outro caminho. Não é? Então, é sair enquanto é tempo. E o tráfico, ele é covarde. E ele vai aonde é mais fácil de se recrutar. E onde é mais fácil de se recrutar? É naquela faixa etária dos 12, dos 13, 15 anos, 16, 17. Assim, a gama de jovens que estão inseridas no tráfico de drogas é gigante. Né? Então, o tráfico, né? O traficante sabe disso e ele vai lá, recruta esses jovens, primeiramente oferece. Né? Quando nós fazemos um levantamento na lavratura dos procedimentos na delegacia, tem
um formulário chamado BI, que é o boletim individual, e ali você qualifica aquele que é usuário, que foi só lá para prestar depoimento, ou mesmo aqueles que estão num grau mais avançado no mundo do tráfico de drogas. E ali você, de forma maciça, observa que eles entram no mundo por curiosidade, por drogas oferecidas pelo traficante, sabe que o cara é viciado, e ali oferece uma droga até um pouco mais pesada para fazer com que ele fique preso, não é? Então, e abrindo um parênteses aqui, por isso que eu sou contra a legalização da maconha, só em casos excepcionais, como por exemplo para uso medicinal, mas de forma recreativa eu sou totalmente contra, porque é um abismo que vai levar a um abismo muito maior. Então, assim, a maconha vai ser a porta de entrada para drogas ainda muito mais pesadas, tipo crack, cocaína, haxixe, êxtase, e aguça a curiosidade, e aquele jovem vai estar sempre procurando algo mais forte, mais pesado, para poder saciar aquela sua vontade e a sua curiosidade. E daqui a pouco ele não consegue mais, de forma financeira própria, manter o vício, ele começa a trabalhar pro tráfico, e aí já está inserido, está recrutado, infelizmente. Daqui a pouco eu vou voltar a esse tema sobre a descriminalização das drogas, mas Júlio falou sobre essa mensagem mais incisiva, Gustavo, de chegar para o jovem e dizer que se ele entrar por esse caminho, ele vai terminar morrendo. Eu queria saber até sobre essa abordagem. Exatamente. Se é com todo mundo que tem que se fazer assim, porque a gente até quer aprender, Júlio. A gente tem contato com criança, com adolescente. Se é com todo mundo, a gente pode fazer assim. Aplica a linguagem, a faixa etária, ao caso, como é que é o processo de adaptação dessa mensagem? Quando nós vamos ter contatos com, por exemplo, vamos marcar agora, inclusive no final do ano, mais precisamente em dezembro, eu ainda não tenho a data certa, vamos levar crianças de várias comunidades carentes aqui em Campina Grande para um evento na Central de Polícia. E ali nós vamos abordar essa questão através de literatura. Tem um companheiro nosso já produzindo um gibizinho com historinhas próprias daquela faixa etária, entre 10, 12, 15, 16 anos, né? Abordar, falar que o traficante realmente quer recrutar e vai levá-lo à morte ou à cadeia, não é? Você trabalhar de forma mais incisiva, no caso já do adulto, eu defendo a internação compulsória para aquele que precisa, e para o traficante o endurecimento, sim, cada vez mais da lei de combate ao tráfico de drogas. Cada um, você tem uma característica diferente. O adulto que já está inserido, a internação compulsória para poder tirá-lo. As crianças que ainda não estão inseridas, você trabalhar isso de forma incansável, né, através de literaturas e falando a própria linguagem. Dos caminhos que nós observamos são as literaturas, os gibis, com questões da própria faixa etária. Aí tem um dos estagiários, que inclusive é coordenado por Dr. Ramires, que é muito bom nessa área de marketing e mídia. Ele está estagiando lá na delegacia e já está trabalhando nessa questão, e vamos tentar já demonstrar e distribuir essas cartilhazinhas já nesse evento do final do ano. Ô, Júlio, sobre essa questão da forma da abordagem, existe nos Estados Unidos, eu não sei qual é a abrangência, porque nos Estados Unidos os estados têm um poder muito grande na sua legislação em particular, mas algumas unidades, alguns estados lá nos Estados Unidos, eles têm uma política de tratamento de choque de adolescente. O adolescente começou a aprontar, começou a sair da linha, eles levam o adolescente para dentro de uma unidade prisional, apresentam aquele adolescente como é dentro de uma unidade prisional. Apresenta, inclusive, alguns criminosos, fazem um verdadeiro tratamento de choque. A gente sabe que uma coisa dessa no Brasil seria impensável, porque no Brasil existe uma linha ideológica muito forte hoje influenciando toda a política de segurança pública e a política de educação. Mas a linguagem da abordagem hoje com adolescente, a gente não está falando mais de criança, está falando de adolescente, ela pode ser uma linguagem mais objetiva, como você disse, no sentido de dizer, se você entrar nas drogas, provavelmente seu caminho vai ser esse ou esse. Porque o adolescente hoje, ele não é mais como o adolescente da sua época. De forma alguma. Da minha época. Diferente, né? E da época de Alan. E dentro disso que você está falando, boa parte dos adolescentes hoje que moram nessas regiões que o tráfico recrutam esses adolescentes, eles
convivem diariamente com homicídios, principalmente a grosso modo ligados ao tráfico de drogas. Então ele sabe quem é o Joãozinho, quem é o Toninho, né, quem é o Joaquim, né, que morreu ali vítima do tráfico, ou porque vazou alguma informação, ou porque comprou e não pagou, né? Tem essas situações, e por demarcação de território de tráfico de drogas, que é uma outra situação, corriqueiramente acontece em Campina Grande, né? Também isso, e começa aquele enfrentamento, e tem uma baixa por parte desses jovens, porque se degladiam entre as facções que comandam, né, essa indústria, entre aspas, se podemos assim chamar, do tráfico de drogas em Campina Grande. Então tem essa série de coisas. Então ele já está acostumado a ver homicídios, a violência imposta pelo tráfico. Abrindo outro parênteses aqui, eu falei com um familiar meu ontem, por telefone, e esse familiar meu mora no Rio de Janeiro, é paraibano, da cidade de Mogeiro, mas mora no Rio de Janeiro, mora numa comunidade lá dominada pelo tráfico. Ele não pode nem ter o meu Zap salvo no telefone, não pode ter, eu falei ontem com ele, não pode ter nem o meu Zap salvo. E se for pra salvar, ele disse que eu não coloque nem a minha foto de perfil com farda. Que se alguém pegar lá e for olhar, porque lá é tudo acompanhado, é tudo monitorado. Sobe morro, o cara tá com fuzil. Desce morro, o cara também tá com fuzil. Tudo comandado pelo tráfico. Não tem se vê uma foto, Estado. Aí vai querer saber, aí vai ter aquelas sanções, né, impostas pelo tráfico, e aí eu não quero prejudicar esse familiar meu. Eu dei conselho já, eu digo, vem embora, que aqui ainda tá melhor. Gustavo. Ô Júlio, eu vou até trazer uma realidade, a gente tá falando de Campina Grande, mas eu sou da cidade de Esperança, e por lá também tem isso, viu, Lenildo? E quando eu era criança, adolescente, vi vários amigos entrarem nas drogas, inclusive alguns deles, a maioria deles morreu, outros estão até hoje no vício, e o que dava para notar também, Júlio, era a falta de família, uma família desestruturada, uma mãe que não estava nem aí para o que estava acontecendo com o filho na rua. Durante a conversa com esses adolescentes, essas crianças, vocês também enxergam nisso uma família um pouco afastada, desestruturada que leva a criança a isso? Sim, com certeza. Lenildo tocou num ponto aqui anterior, que é a questão ideológica que comanda o nosso país, né? Que quando não é 8, é 80. Né? Porque se for colocar um tratamento de choque desse num jovem adolescente aqui, aí esse determinado grupo ideológico cai de pau em cima daqueles que querem o bem. Mas na contrapartida também defende a legalização das drogas. Então, quando não é 8, é 80. E a família fica em segundo plano. Eu para fundamentar isso aqui, eu não é trazendo à tona a questão da religiosidade, mas é um versículo bíblico de Salomão, acho que Provérbios 22:6. Ele diz, olha, instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele envelhecer não se desviará dele. Quando você vai buscar nos originais, instrui o menino, lá é sinônimo de quê? De dedicar, de ter tempo, de acompanhar, coisa que o Estado nosso não acompanha a família, né? Só acompanha quando é de interesse próprio, não acompanha a família. Então os chefes de família, pai e mãe, hoje se vivem obrigados muitas vezes a dedicar o seu tempo em outras situações que não o acompanhamento dos filhos, e esse acompanhamento vai ficando de lado, vai sendo empurrado, vai sendo levado com a barriga, e com o passar do tempo você não tem mais domínio sobre aquele jovem. A própria psicologia diz que se dos principais espaços de formação da personalidade humana vai dos 0 a 8 anos, não que depois não tenha, mas é fundamental o acompanhamento nessa faixa etária. Se você não acompanhar, vai ter um sério problema depois disso para você dar um não para aquela criança. E o não e o sim são simbólicos. Se você cresceu sempre com sim, com liberdade, fazendo o que quer, e não tem aquela imposição e o acompanhamento dos pais, então depois vai ficar com bastante dificuldade para conseguir ter na rédea aquele filho ali. E exemplo disso, né, no caso nosso aqui da Entorpecentes em Campina Grande, tá cheio de jovens que nós apreendemos, ou aqueles que já estão com 18, 19 anos que prendemos, que os pais não tinham mais domínio sobre os filhos, e depois disso, eu te avisei, eu falei, aí a mãe joga a culpa no pai, o pai joga a culpa na mãe, e daqui a pouco ninguém sabe de quem é a culpa, mas o cara tá preso. Ô Júlio, nós estamos vivendo, ainda na linha dessa discussão a respeito da forte influência
de ideologias político-filosóficas e eu sei lá o que tanto, que misturam um caldeirão. Evidentemente que a estratégia de segurança pública no Brasil, e a gente pega estratégia de segurança pública como uma fala muito ampla, desde a forma como a legislação é aplicada, com as famigeradas progressões de regime hoje, até mesmo com a política de segurança pública, com um viés supostamente muito humanista, tem se mostrado um fracasso. Isso é evidente. Eu lhe pergunto, a atuação do policial, a atuação da polícia hoje no combate ao crime, ela sofre, além de toda a dificuldade estrutural, financeira para combater o crime, também com a vigilância dessa ideologia muito forte, influenciando hoje a política de segurança pública, condenando e criminalizando inclusive a figura do policial, porque ninguém quer carta branca para a polícia matar, a polícia não pode passar dos limites. Existem muitos casos, e frequentemente isso é registrado, de polícia que passa dos limites. Isso tem que ser combatido, isso não pode ser admitido. Mas, por outro lado, eu vou até trazer à tona com um exemplo que eu comentei aqui antes da saída das férias. A gente viu o exemplo da linha que a grande mídia tem em relação a esse fato, naquele episódio que aconteceu lá na Globo News, em que a jornalista questionou o governador eleito do Rio de Janeiro sobre, na percepção dela, o fato de que alguém com fuzil na mão, se tiver de costas, não representa risco. Veja só, pelo amor de Deus, basta 2 segundos pro camarada se virar e o desmantelo tá feito. Isso repercute no trabalho da polícia, inclusive no aspecto do policial sair pra rua sabendo que ele é tratado, muitas vezes, como o vilão e não como o mocinho. Sim, constantemente, diariamente, né? É muito complicado o policial, e eu vou falar agora por mim, pelos meus companheiros da Polícia Civil, vários deles na escuta, inclusive já mandaram mensagem aqui no grupo dos agentes, dos investigadores, um abraço a todos eles. Você sair, Gustavo, pra rua, sabendo, antes de você realizar uma diligência, uma operação, sabendo que você vai ter contra ali direitos humanos, ideologia contrária, não é, que você não pode passar dos limites, você é sempre, os holofotes estão sempre direcionados para o policial e esquecem do bandido que está cometendo o delito. O bandido tá lá, ele comete um CVLI, né, que é o crime violento letal intencional, roubo, furto, é um homicida, né? Mas aí, se o policial pegar e exagerar na linguagem deles, né, aí vai sofrer aquela sanção. Recentemente tivemos aqui uma operação, inclusive nossa, prendemos um cara aqui, um homicida bastante perigoso, que ele já estava lesionado de uma ação anterior, e nós prendemos, algemamos, tudo como manda o figurino, protocolo policial, mas tem sempre aqueles questionamentos por parte dos órgãos, né, que fiscalizam a polícia. Você foi lesionado, lhe trataram dessa forma, lhe trataram daquilo. O cara o cara que matou o casal, inclusive aqui no Ligeiro. Sim. Não foi agora, foi a nossa equipe. E aí tem aquelas interrogações. Como foi que lhe prenderam? Lhe trataram como? Essa lesão foram eles? Pergunta o cara polícia... tinha caído da moto numa ação dias antes, mas estava lá todo arrebentado. Mas pergunta se fomos nós. Então, para você ver, isso desmotiva o policial a sair para as ruas e desenvolver o seu trabalho. Porque, a grosso modo, Lenildo, Gustavo, o policial ele é vocacionado, em que pese uma questão salarial bastante precária hoje no nosso estado, em que pese a falta de estrutura, em que pese todos esses órgãos que fiscalizam a polícia. Mas se você chegar lá agora, em qualquer delegacia aqui, pode chegar lá e comprovar o que eu tô falando: roubos e furtos, entorpecentes, plantão centralizado, homicídios, enfim, as mais diversas delegacias, os caras são compromissados. Às vezes não desenvolvem mais por falta de material humano e de condições, porque a vontade e a capacidade e a qualificação o cara tem, mas às vezes o acúmulo, o volume de serviço é tão grande para uma equipe pequena que ele não consegue dar vencimento. E aí soma-se a isso essas questões da fiscalização, se eu posso chamar assim, com relação ao trabalho da polícia, e acaba desmotivando sim os vocacionados, e quem sofre com isso é a própria população. Eu faço até um apelo aqui, que a população seja parceira da polícia, e isso, mesmo que timidamente,
tem começado a mudar, mas tem, através de serviço 197, através de informações que nós recebemos nas delegacias, né? Timidamente tem mudado, mas a gente precisa de um apoio maior para que possa desenvolver um trabalho muito melhor e maior também, e que cobre principalmente dos nossos gestores. Não estou falando aqui do governador atual, do que vai assumir em janeiro, independentemente de qual seja, que aí é a atribuição do governador e ele é o chefe de polícia, a população cobrar dele para que dê melhores condições para os policiais, uma questão salarial muito melhor também, os PCCRs, enfim. Então, a população tem esse papel fundamental para que a gente possa transformar essa situação ruim numa situação melhor, e ela mesma é beneficiada. Ô Lenildo, impressionante como essa fiscalização não pergunta a um policial se esse bandido fez algo de grave, se estava portando arma, se atirou deliberadamente. A gente não vê esse tipo de fiscalização. Nós da imprensa somos extremamente assim, a gente muitas vezes é objeto da chacota daquelas figuras que eu repetidamente tenho dito, que se julgam a voz da consciência nacional por conta das críticas que fazemos ao chamado direitos humanos. E aí a gente ouve frequentemente, Júlio, aquele argumento assim, porque a imprensa critica os direitos humanos e diz que direitos humanos é só para bandido, mas direitos humanos a imprensa deveria aprender que é muito mais do que isso. Eu não sei se essas pessoas estão equivocadas ou se esse discurso é um discurso intencional. A grande questão, Gustavo, é muito simples. Nós conhecemos muito bem a importância dos direitos humanos e todos somos defensores dos direitos humanos. Agora, existe os direitos humanos enquanto teoria e existe os direitos humanos enquanto prática. O que a imprensa condena e o que a opinião pública condena é os direitos humanos na prática, como isso funciona. Porque na teoria é muito importante, fundamental, belíssimo. No entanto, o que é que de fato existe na prática? Uma atuação que a sociedade não vê. Por exemplo, eu tive a oportunidade de, numa discussão recentemente, tratar sobre isso. Você encontra alguém de uma ONG de direitos humanos na porta de um hospital denunciando pacientes que estão morrendo à espera de atendimento? Alguém já viu isso? Quem faz esse trabalho é a imprensa. Quem denuncia essa situação é a imprensa. Esse é um exemplo. Você vê os direitos humanos atuando, por exemplo, no caso de um policial que é ferido em trabalho, que fica em casa e perde 40%, 50% do seu salário para se tratar, é punido porque foi ferido durante o trabalho. Você conhece alguém dos direitos humanos que foi à casa de um policial desse oferecer? A gente teve a gente morto aqui, a gente da Polícia Civil, e ninguém falou nada. Posso citar aqui um exemplo de um companheiro nosso agora, no último final de semana. Não vou citar o nome dele por questão de segurança e também para reservar a identidade do companheiro de trabalho dele. Mas foi vítima de uma tentativa de assalto, não é? Sim. O cara, eu fui lá acompanhar a situação depois, vi o carro, o cara ainda desferiu acho que uns 4, 5, 6 tiros ali, pegou. Alguns transfixaram o carro, outros pegaram de raspão. Ele não foi atingido porque conseguiu se desvencilhar da situação e foi exitoso em acertar o bandido. Infelizmente, e ainda prendeu um adolescente. Prendeu o adolescente e um bandido morreu. Que aí aqui eu não sou sangue de barata, mas eu tenho a minha visão. O bandido, quando ele sai com a arma na mão, e você tinha citado inclusive aquela questão da Globo News com o fuzil 762. O cara tá com a arma na mão, saiu para cometer um crime patrimonial, um roubo. Ele foi assaltar. Pegou um policial, o policial foi lá e o matou. Que chore a família do cara, do bandido. O policial, ele tá ali no seu local, tá fazendo o estrito cumprimento do dever legal. Quem saiu para cometer o delito, que não quer trabalhar, não quer ter a sua carteira assinada, não quer derramar o suor para ganhar o seu salário durante o mês, mas quer ganhar fácil, tomando do pai de família, que acorda cedo, que trabalha, né? Que junta por vários anos um dinheirinho para comprar um bem, comprar um carro, comprar uma moto, comprar seja lá o que bem for, para em poucos segundos vem um meliante e subtrair aquilo que você conseguiu com dificuldade, que ele morra mesmo. Entendeu? Que ele morra. Se não morrer e for preso, que mofe na cadeia. O que não pode é o cidadão de bem ficar refém dessa criminalidade crescente
Por causa de quê? De um afrouxamento no ordenamento penal que é muito brando, e o efeito pedagógico para essas criaturas aí, bandidas, que subtraem do cidadão de bem, fazer com que ele fique preso, ou aquele que vá cometer um delito pense 10 ou 20 vezes antes de cometer. Porque hoje não vai dar nada, eu saio na audiência de custódia, o policial não pode tocar em mim, o cara bota uma arma na mão, sai à luz do dia, como já assaltaram aqui até de fuzil no centro de Campina Grande. Então, assim, que chore a família do bandido, que o policial tenha o respaldo, sim, jurídico na sua ação, e que o cidadão de bem tenha a tranquilidade de sair, de voltar para sua casa sem ser importunado por essas almas cebosas. Essa é a minha visão, e eu sou muito taxativo nisso, que bandido tem que tá ruim para ele, porque quando tá ruim pro bandido, tá bom para o cidadão de bem. Ô Lenildo, o Júlio César faz parte da Delegacia de Repressão a Entorpecentes aqui de Campina, e constantemente Júlio coloca alguns vídeos nas redes sociais dele das ações, como recentemente em uma batida em uma casa vocês encontraram um grupo vendendo droga, você filmou o pessoal na parede mostrando Sim. a ação e o trabalho da DRE. Aí em um grupo de WhatsApp o pessoal questionando por que filmar esse tipo de ação, para que mostrar essas pessoas em situações constrangedoras. Imagina a que nível a gente chegou, o pessoal questionando esse tipo. Acho que você, como autor dos vídeos, já se deparou com coisa do tipo. Já sim. Os vídeos, e lá na delegacia, todas as ações nossas, Lenildo, nós gravamos primeiramente para fundamentar inclusive o nosso trabalho, porque tá cansado do policial, porque a gente investiga, campana, prende, aí tem a autoridade policial, lavra o procedimento, ali ele é responsável por presidir o inquérito, depois leva para o IPC, é tudo a mesma equipe, volta, a gente só não leva para audiência de custódia, não é? Então, por que a gente registra tudo isso? Que tá cansado de chegar nas audiências, na vara de entorpecentes, e lá a defesa, né? A banca de defesa dos meliantes costumam falar que a gente agiu de forma grosseira, que passou dos limites, que implantou isso, implantou aquilo. Então, quando a gente chega lá, é logo no calor do flagrante, registra tudo, droga foi encontrada aqui, arma foi encontrada ali, munição em tal canto, e aí deixa o inquérito amarrado. Por isso, que doutor Edivan, ele sempre parabeniza os procedimentos feitos pela Delegacia de Entorpecentes, porque são bem amarrados. Nisso aí, doutor Ramírez é um delegado muito competente, a equipe da Entorpecentes é competente, e a gente procura amarrar da melhor forma possível para fazer com que as condenações sejam pesadas no tocante a esses grupos que atuam no tráfico de drogas em Campina Grande. Por isso, o motivo do registro. Fundamentar o nosso trabalho na questão de inquérito. E aí também serve como arquivo nosso, porque depois futuramente a gente, alguém já saiu da cadeia, vai lá nos arquivos, nos registros, e isso facilita muito, até muito mais do que foto. Bom, Júlio, a gente tinha muito mais temas para debater, mas na verdade, dada a complexidade, a profundidade, a gravidade desse tema, eu já vou fazer aqui o convite de público para que você possa participar com a gente de um debate integração. Inclusive, eu já havia chamado outros colegas, a gente vai só agendar a data para a participação em um debate que a gente precisa aprofundar essa discussão sobre diversos aspectos. Eu agradeço pela sua participação no Jornal do Meio Dia. Lenildo, eu agradeço o convite, me sinto muito honrado. É muito bom para o policial, né? Aqui sou eu, mas poderia ser qualquer um outro policial da área investigativa, trazer essa experiência à tona, né? Num veículo de comunicação de grande porte como é a Campina FM. Então, muito obrigado. Eu posso só fazer um registro aqui. Fui aluno, professor Écio Melo, tá lá na escuta, parabenizando aqui pela entrevista. Muito obrigado. Grande abraço para Écio. Autarquia, eu fui. Estamos devendo uma visita aqui, viu? Faz tempo, viu, eu cobro no ar, viu? É daquelas figuras que a gente procura se espelhar, porque é um cara que tem um trabalho muito bom, professor do mundo acadêmico sem questionamento, todo mundo gosta de AS. Top. Fui aluno dele em 2 cadeiras. Eu também. Então quero mandar Inclusive um abraço aqui pra a minha equipe da DRE, estão na escuta. A Roubos e Furtos também tá lá na escuta. Meu amigo Tomás, um abraço. O pessoal lá de Mogeiro também na escuta. Deixa eu ver aqui o que mais. Sim,
o pessoal do meu curso, né, do meu período, concluímos em 2016, estão lá todos na escuta também. Direito 2016 Rejane, Eduardo, Bruno, Tiago, Michele, enfim, todos os meus amigos ali estão lá na escuta do nosso grupo ali reservado de WhatsApp. Então, eu agradeço aí o convite, Lenildo, e sempre à disposição. E uma coisa aqui para finalizar: a população nos ajuda muito com o Disque Denúncia 197. É uma ferramenta fundamental para o nosso trabalho, né? Lá na Entorpecentes e outras delegacias também. Ajuda de forma substancial. Então quero aqui divulgar que a população continue ligando para 197. Esse último trabalho nosso agora, da apreensão dos explosivos, foi uma denúncia do 197, né? Então, assim, muito bom. Então quero convocar a população que continue nos ajudando. Um outro amigo aqui também, Flávio, que é da área dos vigilantes, está na unidade da Cagepa, aqui na região norte, está lá na escuta também. Um abraço para Flávio. Lenildo, à disposição, estamos sempre lá na Entorpecentes para o que vocês precisarem. A gente conversou, portanto, com o policial civil Júlio César da Cruz. Agora são 12 horas mais 39 minutos.